Olá, estamos aqui para mais uma entrevista para o canal Ecos de Experiência. Nossa entrevistada de hoje é mãe, esposa, é uma serva de Deus, diaconisa da Casa de Deus. E eu costumo dizer que ela tem as mãos de fada. A nossa entrevistada é Miriam Pascoal. Miriam Pascoal é habilidosa nas artes, tanto na culinária quanto na ornamentação. Enfim, é uma artista completa. Miriam, tudo bem? Tudo jóia. Prazer ter vocês aqui para essa entrevista, né, para este canal que está se iniciando. E desde já desejo muito sucesso para esse canal. Tenho certeza que será um canal de bênção que irá edificar muitas vidas. Amém, também creio. Eu acabei de falar, né, que eu sempre te chamo de mãos de fadas, porque eu já experimentei cada delícia sua na área da culinária e já vi vários artesanatos, várias coisas, enfim, tudo que você coloca a mão prospera, Amém. Né? E eu queria saber de você, qual foi a inspiração, como que iniciou esse interesse pela arte, tanto na culinária quanto na ornamentação, no artesanato, enfim, na arte em geral. Bom, com relação à culinária, desde criança eu sempre fui apaixonada por fogão, por cozinhar, e teve uma fase da minha vida, da minha infância, que a minha mãe precisou ser operada da vesícula, e eu tinha 6, 7 anos de idade, mais ou menos, e morava na roça. Eu morei na roça a minha infância toda. Eu saí de lá, eu já tinha 10 anos, quando eu saí da roça. E foi uma fase assim muito difícil, longe de tudo. Era eu, meus 2 irmãos, e meu irmão mais velho que eu tinha que ficar na roça com meu pai. E a minha irmã era mais nova que eu, então sobrou para mim, né? Lavar, passar, cozinhar. Foi aonde eu descobri essa paixão pelo fogão, pela cozinha, tendo que, às vezes na mente de algumas pessoas, até sendo, né, obrigada a fazer, porque não tinha quem fizesse, eu acabei ali descobrindo uma paixão, que é cozinhar. E com relação à arte, né, do artesanato, ornamentação, você fez algum curso, alguma coisa? Não, eu nunca fiz curso, não. É algo que eu com o passar do tempo, fui crescendo, fui vendo, e foi algo que me chamou a atenção. Me chamou bastante atenção essa área, né, de moldar as coisas, de criar. A criação eu acho que coisa muito linda. E o artesanato, ele te proporciona isso, né, a criação de algo. E você faz muito bem, eu sempre falo isso, né? Eu sou suspeita em falar, mas é porque realmente eu conheço seu trabalho, acho perfeito. Inclusive, dessa vez nós vamos tentar colocar fotos, né? Porque das outras entrevistas nós não conseguimos, mas eu tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo vão concordar comigo. Vamos falar agora um pouco sobre a sua família. Você é esposa de um presbítero, né? Sim. São muito ativos na obra de Deus, parabéns por isso. São pessoas que são exemplos, né, na nossa igreja, eu posso dizer, porque pertencemos à mesma igreja. E estamos sempre juntos, sempre recebendo conselhos de vocês. E queria falar um pouco, a gente se identifica porque temos meninos e muitas meninas, né? Apesar de que eu ganhei de você. Você é mãe de 4 meninas, acabou de casar uma delas, que foi a coisa mais linda, pode comentar à vontade sobre isso. Mas o que eu queria era que você me falasse como é criar essas meninas da forma que elas são criadas, educadas, temente a Deus, envolvidas com a obra de Deus, né? Na música, na dança, todas elas têm esse envolvimento com a obra de Deus. E eu falo isso, essa pergunta, porque no mundo em que vivemos hoje é totalmente contrário a tudo isso. Como que é? Como que é essa luta? Em que você se inspira? Olha, eu tive um grande exemplo dentro da minha casa, que foi meu pai. Meu pai era um homem que orava muito. Era um homem que não só orava, mas vigiava muito.
Então, a nossa criação, principalmente comigo e com a minha irmã, tipo assim, às vezes a gente queria sair, né, ir na casa de alguma colega, dormir fora, e meu pai nunca permitiu isso, né? E ele falava assim, não tem nada o que fazer, não, vai caçar uma cama e vai dormir, que é melhor, porque ficar na casa dos outros ou ficar em beira de rua, isso não presta, isso nunca prestou. Então, eu tive essa criação e vendo meu pai espiritualmente, ele foi um exemplo muito grande para mim. Eu absorvi muita coisa dele espiritualmente. E eu trouxe isso quando eu me casei, trouxe isso para a educação das minhas filhas. E graças a Deus, tá aí, né? Casei a minha filha mais velha, né? Com a graça de Deus. Foi um casamento lindo. Verdade. Né, com um ano de namoro, né, ela foi pro altar, e isso é bênção de Deus, porque a fidelidade dele é algo que nada, não se compara a nada, né? A fidelidade de Deus para com as nossas vidas. E o mundo de hoje é difícil, porque você ensina algo dentro de casa, você manda o teu filho para a escola e quando ele chega, ele volta com uma outra mente, com uma outra cabeça, com um outro pensamento sobre aquele assunto que você já ensinou. E aí você tem, por obrigação, porque a educação é você quem dá, é o pai quem dá, a escola está ali para ensinar. A educação é dentro da sua casa. Né? Aí os princípios e valores os pais, quem faz esse papel. Né? E eu sempre tive isso em mente, por conta do meu pai. Sempre tive isso em mente. Então, aí resta você, quando a criança volta com outro pensamento daquilo que você já ensinou, já mostrou o que é certo e o que é errado, cabe você sentar e falar novamente. Porque ensinar não é fácil. Ensinar é repetição, ensino é repetição. Gasta tempo, né? Gasta tempo, disposição. E muitos, hoje em dia, pela vida corrida que leva, muitas das vezes, os pais, né, trabalham fora, às vezes os filhos ficam até por conta de outras pessoas, né, às vezes já chega cansado tarde em casa, não querem ter esse tipo de trabalho, de repetir tudo que já falou, mas é necessário. Parabéns por isso e é maravilhoso, né? E acredito que quem está nos assistindo se identifica, né? Porque hoje em dia está muito difícil para criar filhos. Antes a gente só se preocupava com a comida, né? Sim. A preocupação de um pai ou uma mãe era não faltar alimento. Hoje, o que a gente mais precisa se preocupar é ensinar o caminho aonde se deve andar. Não digo só espiritualmente, não, mas em todas as áreas. É a parte mais difícil, educar um filho, né? Ainda mais meninas, né, Simara? Ainda mais meninas. E Deus me deu o privilégio de ter 4. Pois né? Então, assim, onde a mídia, onde escola, local de trabalho, ambiente de trabalho, onde tudo influenciam, onde tudo, às vezes, desenham coisas que distorcem a imagem da mulher. A mulher, ela pode ser linda, ela pode ser bela, ela pode ser elegante, sem ser vulgar. E nosso trabalho como mãe, principalmente mãe de menina, é educar e ensinar dessa forma. Você é linda assim, não precisa ser vulgar, não precisa botar um short curto, não precisa botar um top para ficar mostrando um umbigo para ser bonita. Tem outras formas de se mostrar bonita, de se mostrar linda. É verdade. Você comentou sobre o seu pai, sobre a influência dele na sua vida. Me fala como foi a sua infância. Houve algum momento assim marcante na sua infância? Olha, houve vários. Eu sempre fui uma menina que gostava de subir em árvores, descer pasto abaixo. Logo depois da chuva, na roça dava muita chuva com granizo. Logo assim que terminava a chuva, eu ia para os pastos coletar aquelas pedras de gelo para ficar jogando meus irmãos. Eu era bem levada quando era menina.
Então, houve vários momentos marcantes. E um deles que fiz meu pai passar um aperto comigo durante a noite. Porque numa dessas brincadeiras de infância, eu peguei uma pedra muito grande. Eu acredito que essa pedra deveria ter aí uns 5 quilos ou mais. Eu abaixei a pedra. Quando eu subi, eu não aguentei o peso, eu soltei. E ela foi em cima do meu dedo. Meu Deus. E ali estourou a unha do dedão. Ela pulou para fora. Só que ela não saiu totalmente. Isso foi finalzinho de tarde. Aí fui para casa, tomei banho, falei com a minha mãe sobre a situação, o dedo sangrando. E não tinha nem como esconder. Algumas coisas a gente escondia para não apanhar, né? Mas nessa situação não teve como esconder. E ali a noite caiu e eu comecei a sentir muita dor. Muita dor, eu chorava muito. E eu tinha aí os meus 7 anos, mais ou menos. E o hospital era longe? E era longe, era roça, era longe. Para chegar no hospital eram umas 2 horas. Meu Deus. E meu pai teve que me colocar nas costas. E passar fazendas, porque eram fazendas dentro da outra, né? Tinha que abrir a famosa porteira, né? Meu pai fazendo tudo aquilo ali comigo nas costas. Chegamos até a venda, né? Que tinha a única venda que tinha, onde vendia os alimentos. E de lá meu pai conseguiu ligar para o patrão que morava na cidade, onde ele foi até lá buscar a gente. E na volta foi outra novela, né? Botar eu nas costas, porque tinha determinado trecho do caminho que altas horas não passava carro por causa dos boi, ficavam deitados no meio da estrada, então tinha que fazer o trajeto a pé. Aí lá vai meu pai me carregando nas costas de novo. Seu pai teve trabalho? Teve trabalho. Irmã Miriam, hoje você enfrenta uma enfermidade muito séria. Sim. E há alguns anos, já tem tempo que eu te conheço e você já vive isso há alguns anos, e o tempo que eu te conheço, eu estou sempre ouvindo pessoas, já ouvi você falando, e já ouvi pessoas também falando que a sua vida, a sua existência é um verdadeiro milagre. Me fala sobre isso. Então, Simara, no mês de março agora, vai completar 10 anos que eu fui, maio, vai completar 10 anos que eu fui diagnosticado com uma doença autoimune chamada lúpus. E essa doença se desenvolveu na minha última gravidez. Eu estava com 3 meses de gestação quando eu tive os primeiros sintomas. Mas eu só fui descobrir depois que a bebê já tinha nascido e ela já estava com 3 meses. E no momento em que foi descoberto a doença, a médica ficou muito preocupada, porque ela ainda perguntou, você teve um bebê recente e o seu bebê é normal? Ela é saudável? Tá tudo bem com ela? Porque se tivesse descobrido a doença no início, quando você teve o primeiro sintoma lá com 3 meses de gestação, a gente teria se reunido para poder tirar a criança. Meu Deus, então você e a filha é um milagre. É um milagre. Uhum. Tanto eu quanto a filha é um milagre. Então, mais uma vez, né, eu pude ver aí as mãos de Deus, a providência de Deus, ao nosso favor, o favor da minha casa. Então, aí já vai fazer 10 anos, em maio, que eu recebi o diagnóstico dessa doença. Não tem sido fácil. É uma doença que eu estava com 29 anos de idade quando eu tive o diagnóstico dela. E é uma doença que eu falo que, além dela te limitar, ela te humilha. Eu falo isso. Que ela te humilha, porque você, no auge dos seus 29 anos, com toda a força e vigor, né? Você precisar de alguém para colocar uma comida na sua boca. De você precisar de alguém para dar um copo d'água. De alguém para te dar um banho. Porque você não consegue fazer isso sozinha. Porque te limita o movimento todinho por conta da dor muito forte. Então, para a medicina, olhando os meus exames hoje, não só hoje, mas no decorrer desses 10 anos, hoje eu era para estar em cima de uma cadeira de rodas, não era mais para estar andando. E você ouve isso dos médicos? Ouço isso dos médicos.
Então, Recentemente eu vi novamente, no final do ano passado, novembro, que eu tive na médica, nos exames de rotina, né, que eu tenho que ir durante todo o ano várias vezes. Tem exames que eu tenho que repetir de mês em mês, outros de 3 em 3 meses, para ficar monitorando para ver se a doença não está atacando órgãos, né, como rins, fígado e coração. E os exames são frequentes, caros, diga-se de passagem, exames caros. E Deus tem dado graça. Deus tem dado graça e eu estou aqui. Que um dia desses eu conversando com uma pessoa, contei para ele para ela, né, na verdade, sobre o problema de saúde que eu tenho, e ela virou para mim e falou assim: você não tem isso. Não é possível que você tenha isso. Porque você não parece, não aparenta. Olhando para você assim, não aparenta. E durante esses anos, conversando com pacientes, né, que têm a mesma doença na fila do consultório, esperando para ser consultada, já vi de perto, né, pessoas piores do que eu com a doença. Pessoas completamente carecas, pessoas com uma pele completamente manchada. E pela graça do nosso bom Deus, Deus tem me conservado assim. Meu cabelo não caiu a ponto de ficar careca, eu não manchei pele. E por isso que muitas das vezes quando eu falo que tem a doença, as pessoas não acreditam, porque espera que tivesse algo mais evoluído assim externamente, né? Mas o meu problema é mais interno. com esse diagnóstico todo, você é obreira da casa de Deus, né? Agora está com umas novas funções que não poderiam ser diferentes. Cuida da sua família, né? Tem um esposo que prega, as filhas que cantam, e você consegue administrar tudo isso. É verdadeiramente um milagre. Isso é graça. Isso é graça. É que agora no momento não estou mais trabalhando com bolos, mas quando eu estava, muitas pessoas ficavam admiradas pelo fato de eu conseguir fazer certos detalhes nos bolos, como por conta da doença eu perdi movimento do punho. Eu não faço mais movimento de tchau, rotação do punho, eu não faço. E tem trabalhos que é feito com espátula que só é feito com a rotação do punho. Aí eles ficavam assim, como que você consegue fazer isso se o seu punho não se mexe? Como? Isso, eu sempre falo assim, isso é milagre, gente. Isso é milagre, só Deus pode fazer. Igual eu falei no início sobre a questão do meu pai, essa educação cristã que eu tive. Meu pai era um homem que orava muito. Então você já nasceu no Evangelho? Já conhecia Cristo desde que nasceu? Quando eu nasci, meus pais já eram evangélicos já. Então, essa educação cristã que eu tive, que meu pai, ele instigava a gente confiar em Deus. Uhum. Meu pai era um tipo de homem que falava, a gente chegava para ele e falava assim: pai, eu quero isso, eu quero uma boneca. Você está orando para você ganhar a boneca? Meu Deus. Porque nada cai do céu. Que lindo. O papai hoje não tem dinheiro para te dar, mas Deus pode te dar. Você quer muita boneca? E eu ia para o quarto, criança ia para o quarto, e ele ensinava: vai para o teu quarto e ora. Que exemplo. Ensinamentos. Ensinamentos. E são valores que você cresce, você nunca se esquece dele. Não perde. Nunca se esquece. E eu tenho muita coisa do meu pai. Muita coisa. Personalidade, jeito, assim, sabe? Muita coisa. Eu herdei muita coisa dele. Isso é lindo. E é muito bom quando a gente tem dentro de casa essa referência, né? Sim. E hoje vocês são essa referência para as meninas, não só para as meninas, mas para as pessoas da igreja, pessoas que convivem com vocês. E, você comentou muito sobre o seu pai, né? E eu soube que você perdeu ele quando você ainda era bem nova. Me fala como que foi esse momento, como que foi essa perda. O legado ele deixou, a gente sabe que você está vivendo até hoje. Mas como que foi esse momento na sua vida? Uma adolescente perdeu o pai que era total referência. Ele era tudo para mim. O meu pai, eu tinha acabado de fazer 15 anos. Foi no mês, na verdade, que eu fiz 15 anos. Ele dirigia um ponto de pregação, que eu sou de Minas, né? Nasci e me criei lá. E lá em Minas tinha sempre... se cultivava ter ponto de pregação nos lares. Né? Madureira,
nasci e me criei na Madureira. Tinha sempre ponto de pregação. E meu pai era um dos dirigentes de um dos pontos que tinham. Né? Sempre eu tinha alguns irmãos que às vezes moravam muito longe, irmãos idosos, que não tinham condições de estar sempre na igreja, então abria ponto de pregação na casa desses irmãos. E meu pai era um dos dirigentes. E todo culto, era toda quinta-feira que ele dirigia lá o trabalho. E todo culto eu ia com ele. Todo culto eu ia com ele. E no dia que ele faleceu, foi numa quinta-feira, ele chegou do trabalho e eu arrumada como sempre, esperando por ele. Era um dia de culto. Era um dia de culto, normal, mais uma quinta-feira, e eu sempre ia com ele. Eu arrumada, e ele passou por mim, eu estava em pé na cozinha, ele passou por mim e falou assim, que ele me chamava de Pituca. Ele me tinha o apelido de Pituca. Aí ele falou assim, Pituca, hoje você não vai comigo. E na hora eu não entendi nada, eu comecei a chorar, porque onde ele estava, eu estava atrás. E eu comecei a chorar e ele falou assim, não fica triste não, mas hoje é necessário que você fique em casa com a sua mãe. Então, depois do caso assim passado, eu fui entender, ele sabia que ele ia embora. Ele já sabia, porque Deus falava muito com ele. Deus se revelava assim de maneira extraordinária para o meu pai. E ele saiu, foi para dirigir o culto, não deixou eu ir. Eu saí com a minha mãe, mas a minha irmã, porque a gente estava procurando casa para alugar, para sair de onde a gente estava. A gente estava em busca de uma casa maior. E na volta para casa, meu irmão ficou em casa. Quando a gente chegou, o meu irmão chegou para minha mãe e falou assim, mãe, o irmão Beto, que era um dos irmãos que ajudava ele no trabalho, esteve aqui e falou que meu pai sofreu um acidente. Quando meu irmão falou isso, a minha mãe gritou. Minha mãe gritou e falou assim, o Sebastião está morto. Meu Deus, Deus fez ela sentir. Ela sentiu. Quando a minha mãe gritou e falou isso, eu comecei a rir. Falei assim, não, meu pai não está morto não. Porque o meu pai, ele sempre falava para mim que ele só ia morrer o dia que ele me levasse no altar. E meu pai não me casou ainda. Meu pai não vai morrer. E eu me agarrei naquilo. Passado alguns minutos, na época era o líder dos jovens, que estava na época, chegou lá em casa, com a roupa toda cheia de sangue, que ele ajudou a socorrer meu pai. E ele falou para mim assim, para minha mãe, na verdade, né? Nós três assim, minha mãe na frente, nós três atrás, da minha mãe assim. E minha mãe virou para ele e falou assim, irmão Elias, não mente para mim, o Pascoal tá morto. Eu sei que ele tá morto. E ele respirou fundo e falou assim, infelizmente, irmã Francisca, o irmão Pascoal se foi. Ali o chão abriu para mim. Imagina. Abriu para mim. E eu ficava com aquilo na cabeça, como que meu pai me faz uma promessa e não cumpre? Como? E eu entrei em depressão. Tive que tomar remédios. Nesse meio tempo eu casei, tive a minha primeira filha, que inclusive ela casou em dezembro agora. E eu dopava de remédio, e com uma bebê para cuidar. Meu esposo saía muito cedo, que na época ele trabalhava na roça. Ele acordava às 5 da manhã, ia trabalhar, e ele saía, me deixava dormindo, voltava, eu estava praticamente dormindo, dopado por conta do remédio, e quando dava eu ia na igreja, via a cadeira dele vazia, porque ele era presbítero, e lá em Minas tinha, principalmente na minha igreja, tinha muito esse negócio, quando alguém falecia, ninguém sentava naquela cadeira.
Ninguém sentava lá, ninguém ocupava aquela cadeira. Eu acho que por respeito, porque meu pai era muito respeitado dentro da igreja, onde a gente congregava, porque ele passou a vida inteira dele ali. Então, foi um momento assim muito difícil. E nisso a minha filha foi crescendo, e quando ela estava com 1 ano e meio, ela já falava de tudo muito bem explicadinho. E um dia eu sentada na escada, assim, num degrau da escada, eu chorando, querendo meu pai, chorando, porque eu não aceitava a morte dele. E eu já estava casada com filho, e eu olhava para minha filha, eu falava assim: pai, olha minha filha, pai, por que o senhor foi embora? Eu não conheceu sua neta? Por quê? E aquilo eram perguntas sem resposta para mim. E eu não entendia aquilo. Não entrava na minha cabeça. Por que ele me deixou? Então, ela virou para mim, uma criança de 1 ano e meio. Ela virou para mim e falou assim: mãe, não chora mais, mãe. Não chora mais, que Jesus está aqui. Nisso ela fixou, olhou para a parede, ficou fixada olhando para aquela parede. Ela falou assim: você está vendo ele ali, mãe? Dá tchau para ele que ele vai embora. Ele vai embora. Naquele momento invadiu uma paz na minha alma, uma paz dentro do meu lar. A minha reação foi levantar do degrau daquela escada, ir no armário onde estava aquele vidro de remédio, aquele frasco de remédio, e jogar no lixo. Foi a minha reação. E eu declarei que a partir daquele dia eu nunca mais boto um antidepressivo na minha boca. Eu nunca mais, eu preciso ver minha filha crescer. Aprove o Senhor levar meu pai. Mas eu estou viva, eu preciso criar minha filha. Eu preciso dar um sentido para minha vida. E como eu acabei não comentando o motivo do falecimento dele, ele foi atropelado. Ele enxergava pouco à noite, ele já estava com 73 anos. Ele enxergava muito pouco à noite, por isso que eu sempre acompanhava ele, principalmente à noite. E nesse dia ele não deixou ir porque ele já sabia. Deus já tinha feito. Eu tenho certeza que ele já sabia. Deus já tinha palestrado com ele que seria o dia do Senhor recolher ele. E do momento que ele desceu do ônibus, era uma BR, né, pista livre, que ele desceu do ônibus, em vez dele esperar o ônibus arrancar e ir embora, ele desceu e foi por trás do ônibus e foi atravessar. Uma Ranger em alta velocidade, né? Pista, quase não tinha movimento de carro, pista livre, pegou ele, arremessou ele, a coisa de uns 10 metros. Ele quebrou as 2 pernas, os 2 braços, teve traumatismo craniano, chegou com vida no hospital. Mas logo em seguida, ali no atendimento ainda, ele veio a falecer. E foi um momento muito difícil para minha vida. Nossa. Muito difícil, porque eu era muito agarrada com ele. Onde ele estava, eu estava junto. Ele era meu alicerce, meu chão, minha base, era meu tudo, meu pai. E isso ficou até hoje porque é o que você acabou de dizer. Sim. A estrutura familiar que você tem, a vida que você leva diante de Deus, originou disso, né? Sim. Ou seja, o legado dele continua aí e continua sendo colocado em prática através da sua vida. Não tinha intenção de te fazer emocionar, mas é impossível, né? Mas falar dele para mim eu imagino que sim. sempre. Eu acho que eu vou chorar o resto da vida, mesmo que eu tenha 80, 90 anos, se eu tiver com a mente lúcida ainda, se eu lembrando dele, eu sempre vou, porque foi um homem que deixou saudade. Ele deixou marcas, ele deixou heranças espiritual, né? Não heranças terrenas, mas o legado que ele deixou foi algo assim muito forte. Até hoje, quando eu chego na minha cidade, ele já faleceu mais de 20 anos, que eu chego na minha cidade, eu sou conhecida como a filha do irmão Sebastião, para você ter noção. O nome dele fala até hoje lá. Foi mesmo marcante, né? Você falou que veio de Minas, eu sei disso, somos quase conterrâneas, mas me conta como que você chegou aqui em Rio das Ostras, como que foi vir para cá, como que surgiu a ideia de chegar em Rio das Ostras, como que foi isso? Então, foi
um meio que o Senhor teve, né? Um trabalhar do Senhor nas nossas vidas. De repente, né, assim, do nada, o Vilmar trabalhando, o Vilmar é meu esposo, para quem não conhece, estava trabalhando normal e de repente as portas se fechou. Se fechou, tinha serviço para todo mundo, menos para ele. Menos para ele. E ali começou a bater desespero, porque a nossa primeira filha era bebê. Era bebê, coisa de 1 ano. E o meu segundo pai, meu sogro, né, faleceu alguns meses atrás, ele me ajudou muito com comprando leite, comprando fralda, né, nesse período de escassez. Mas interessante que era só para mim e para o Vilmar, porque as outras casas, as outras famílias, tudo ok, tudo bem, todo mundo trabalhando normal, levando a vida normal. Mas era plano do Senhor que a gente saísse de lá. Tinha chegado o momento. E numa dessas, a gente orando, pedindo ao Senhor o que fazer, como fazer, proceder. O Vilmar ouviu falar de Rio das Ostras. E já tinha alguns irmãos amigos nossos lá de Leopoldina que já estavam morando aqui. E outras pessoas que tinham vindo aqui, que moravam lá, que tinham vindo aqui, pessoas que tinham casas aqui, amigos nossos, que a gente começou a descobrir, amigos nossos que tinham casas aqui, que moravam aqui, que conheciam a cidade, e falou que aqui estava muito bom de serviço na época. Uhum. Isso foi em 2005. Aí, nisso, o Vilmar começou a se interessar, porque ele estava lá, estava parado, né? E o Vilmar botou um desejo no coração de vir para cá. Mas como vir para cá se não tinha dinheiro nem para o leite? Né? E o Senhor com o seu jeito lindo de trabalhar, né? Deus é maravilhoso na forma de agir. O irmão dele estava com um serviço grande, né? Sofreu um acidente. Indo para casa, descendo um morro de bicicleta. Lá na minha cidade é muito morro. Minas Gerais, né? Muito morro. E ele sofreu um acidente e acabou batendo com o carro, de frente com o carro. E ali ele teve que ser hospitalizado, né? O nariz dele, não sei se chegou a quebrar, mas deslocou, teve que ir ao hospital, botar o nariz no lugar, aquela coisa toda. E Vilmar assumiu o lugar dele por alguns dias, enquanto ele estava, né, em observação, se medicando, se tratando, e Vilmar entrou no lugar dele. Foi onde Vilmar conseguiu dinheiro para vir para Rio das Ostras. Providência de Deus. Providência. Tudo foi mover de Deus. Tudo. O irmão dele tá bem, glória a Deus. Tá bem, foi tranquilo. Ele estava no casamento. Eu conheci. Aquele tava no casamento. Conheci no casamento. Figura, meu cunhado. Uma benção. Aí, onde Vilmar veio para cá, no primeiro dia que ele desceu do ônibus na ponte, ali no centro, de frente para a sede, para nossa sede hoje, onde estava sendo construída aquela obra ali. O Vilmar desceu ali e foi até lá, bater lá, pedir serviço. E um dos mestres de obra na época era o pastor Rivaldo, que hoje ele está em Caxias, né, por conta de problema de saúde, mora definitivo lá. Mas antes ele estava aqui, na época ele estava morando aqui, e era um mestre de obra. Então, o Vilmar entrou, ele atendeu o Vilmar muito bem, recebeu com o maior carinho, e conversou, contou para ele a situação e falou assim: vem trabalhar amanhã, que o serviço é seu. Eu nem conhecia ele. Nem conhecia, primeira vez que eles tinham se visto. O Vilmar tinha acabado de descer do ônibus com a bolsa e tudo. E ele virou pro Vilmar e falou assim: você tem onde ficar? Ele falou assim: eu acabei de descer do ônibus aqui agora, vim de Minas. Mas fez igual Abraão também, né? Saiu, sem destino. Sem rumo. Mas Deus é maravilhoso. Quando é Deus, né? Ele direciona tudo. E ele pegou e falou assim: passa a noite aí. É uma obra, não tem nada aqui, mas passa a noite aí. E Vilmar começou a dormir dentro de uma Kombi velha que tinha parada lá, nos fundos da igreja. O Vilmar, a Kombi não tinha banco. O Vilmar arrumou alguns papelão, caixa de papelão, abriu e era o colchão do Vilmar dormir no início. E o Vilmar foi ficando ali, trabalhando, foi ficando. Ele comprava uma quentinha, ele comia metade e guardava metade para janta.
Porque ele tinha que juntar dinheiro para mandar para mim em Minas, porque tinha uma bebê em casa, né? E Débora, né, na época era bebê, começou a sentir muita falta do pai. E ela dava febre emocional. E noites eu sem dormir e ela dando febre. E às vezes ela dormindo, chamando o pai. Então foram momentos assim muito difíceis. Muito difícil. E ficamos nessa aí 3 meses. Depois de 3 meses que ele veio me buscar para vir morar aqui. Foi aonde foi a nossa chegada para Rio das Ostras. E hoje, para a glória de Deus, Deus te deu uma casa linda, maravilhosa, né? Te estabeleceu aqui. Glória a Deus, Ele é perfeito. Lindo. Né? Ele tem os caminhos, os meios de trabalhar na vida, na vida de quem realmente obedece a Ele, Sim. né? Pode parar de novo. Miriam, você comentou comigo que foi criada na Madureira, né? Sim. E aí, diante dessa situação de Deus ter aberto as portas na Duque de Caxias, hoje vocês pertencem à Duque de Caxias aqui em Rio das Ostras. É muito atuante, como eu já falei, e não só você, seu esposo, suas filhas. Imagino que você já atuou em várias áreas, vários departamentos da Duque de Caxias. Me fala um pouco sobre hoje. Hoje você é diaconisa, está numa nova função agora para 2025, que deveria ser mesmo a área em que você manda muito bem. Isso aí que é Deus quem colocou. Me fala sobre isso, sobre o diaconato, sobre a sua atuação hoje na Igreja Duque de Caxias. Estou no ministério já há mais de 17 anos e foi uma casa que nos acolheu muito bem quando chegamos para morar em Rio das Ostras, que primeiramente congreguei na igreja da Casuarinas, né? Depois de alguns anos que eu fui para congregar nas Acácias, na congregação das Acácias, onde eu estou hoje, e eu já fiz de tudo um pouco nesse período que eu estou no ministério, né? Já fui regente de jovens, líderes de jovens, regente de irmãs, líderes de irmãs, e hoje estou na atuação nesse ano, né, de 2025, que nunca tinha trabalhado diretamente, né, para mim vai ser uma novidade, que é com o departamento de organização da igreja, né, de decorar departamento de eventos da igreja. Vai ser um momento que vai ser bom para mim, tenho certeza, que vai ser novidade nesse período e quero fazer com louvor, né? Assim como eu fiz todos os outros, tudo aquilo que foi me imposto a mim durante esses anos, eu quero continuar fazendo, né, o melhor para o Senhor. Amém. Isso é maravilhoso, é gratificante, né? E a área que você manda muito bem também, né? Miriam, eu quero te agradecer pela entrevista, por ter me feito chorar, rir. Foi uma entrevista emocionante, linda. E eu quero te agradecer também pela confiança, não só hoje pela entrevista, mas ao longo desses anos, né, que a gente vem convivendo. Te parabenizar, porque não é aqui no meio da entrevista que eu te falo isso, eu falo isso sempre, né? Tudo que você coloca a mão prospera. Deus te usa para abençoar as outras vidas. Eu, inclusive, fui muito abençoada, principalmente nas minhas festas, né? Coisas lindas que você já fez, já nos presenteou. E eu queria te agradecer e te parabenizar pela vida que você leva, pela serva de Deus que você é, pela família que você construiu. E que Deus continue abençoando, continua dando sabedoria, como tem dado até hoje, para manter essas meninas na presença de Deus e ser um exemplo para nós, como tem sido. Amém. Eu que agradeço a companhia de vocês aqui comigo nessa tarde. Foi algo preparado por Deus, tenho certeza, e que você continua firme nessa caminhada. Amém. Porque não é em vão, porque tenho certeza que o projeto nasceu do coração de Deus, e tudo que nasce do coração de Deus, ele edifica vidas. E eu tenho certeza que esse projeto, né, desse programa de entrevistas será edificante para muitas vidas. E assim como a minha vai edificar vidas de outras pessoas vai edificar a minha também, porque eu assisto todas,
né? Sempre que você posta, acho que eu sou uma das primeiras a assistir as entrevistas e sento com o maior prazer e assisto até o final, porque eu tenho certeza que é algo de Deus, né? Quando é algo de Deus, a gente tem que valorizar, a gente tem que dar o crédito, porque Deus só faz coisa linda. E eu tenho certeza que Ele vai continuar fazendo através da sua vida, através desse programa. Amém. É uma honra para mim, uma alegria muito grande. Amém.